Vamos lá, rapaziada. Agora a gente vai tratar sobre arquivos, tá? Manipulação de arquivos dentro do Linux. Eu dei uma mudada aqui no plano de fundo, ó. Botei um fundo mais com a identidade visual mais do IFBB, tá? E eu vou adotar essa identidade visual para fortalecer nossa marca. Vamos lá, time, ó, seguinte, manipulação de arquivos. A gente trabalhou até agora o fundamento de WSL, de Linux, como é que funciona, como é que instala, aquele troço todo. Segunda aula, a gente trabalhou com a parte de manipulação de diretório, né, criação de diretório, e agora a gente vai trabalhar com manipulação de arquivos, tá? Deixa eu só mudar aqui, que aí a gente vai trabalhar, deixa eu só abrir aqui, vai ser naquela mesma estrutura de diretórios que a gente tem, tá? Então, a mesma estrutura que a gente criou na aula passada, a gente vai criar aqui, e a gente vai trabalhar basicamente com alguns comandos bem básicos. CP, que é o comando para copiar arquivos, MV, que é o comando para mover. Imagina que o CP é o Ctrl+C, Ctrl+V. O MV é o Ctrl+X, Ctrl+V do Linux, tá? Tem o comando touch, que é para criar arquivos. A gente vai ver um editor de arquivos, que é um cara chamado Nano. E a gente vai ver alguns comandinhos básicos, que são bem simples, só para listar no terminal o conteúdo de cada arquivo, que é o comando cat, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esses caras aqui. Então, estou aqui na minha árvore de diretórios, né, que a gente criou, estou dentro do diretório /aluno, /home, /aluno, e vou imaginar que eu queira criar um arquivo texto dentro de algumas pastas dessa. Então, eu vou criar alguns arquivos dentro de estudos, dentro de imagens, dentro de músicas, e aí a gente vai brincar aqui, tá? Então, eu vou entrar dentro de estudos, ó, CD arquivos, estudos, estou dentro de estudos para criar um arquivo, muito simples. Comando touch, estudos 01.txt. Se eu botar para cima, eu crio o 02.txt. Quando eu der o meu tree agora no /home, /aluno, o arquivo estudos já está aqui criado, tá? Então, simples, não tem o que fazer. Touch é o comando que cria arquivos. Entro no diretório ou crio arquivos. O que eu posso fazer e eu vou induzir vocês a usarem isso? Entender a raiz, entender de como funciona até a raiz, tá? Então, se eu vier aqui, der por exemplo, touch /home /aluno /documentos /word, e eu vou criar um arquivo chamado word.doc, word01.doc. Vocês entendem que eu coloquei o caminho completo desse cara aqui. O nome disso se chama path. Path é caminho, que vai desde a barra, que é o diretório mais profundo do Linux, até a extensão do arquivo. Então, isso aqui é o path do arquivo word01.doc. Então, quando eu der o Enter aqui, ele vai criar nesse caminho aqui. Se eu der o tree, /home /aluno, o meu word01.doc tá aqui, tá? Então, o comando touch cria esses caras. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu queira agora fazer um backup desse arquivo word1.doc, tá? Eu posso usar o mesmo comando do Ctrl+C, Ctrl+V do Windows, sendo que como funciona no Linux? É o comando copy. Então, vou sair, eu estou aqui, ó, dentro de estudos, eu vou sair de estudos, vou entrar em documentos, CD arquivos, aqui o CD, vou entrar em documentos, Word, tá? Estou aqui dentro, o meu arquivo word01.doc está aqui. Eu quero criar uma cópia desse cara, fazer uma cópia de backup. Como é que eu faço? Copy o arquivo que eu quero copiar e o destino que eu quero copiar. Nesse caso aqui, eu vou colocar ele dentro dessa mesma pasta que eu estou aqui do Word, tá? Então, vamos olhar aqui, copy o Word, vou botar o Word01, vou botar aqui underline backup. Eu estou copiando esse arquivo aqui, que é esse cidadão aqui, e estou criando uma cópia dele com esse nome de backup aqui. Dou ls, acabei de criar o meu backup. Mas vamos imaginar que eu queira criar uma pasta específica para backup, tá? Então, eu vou aqui, /home, aluno, dentro desse diretório aqui, do /home, /aluno, eu quero criar uma pasta chamada backup. Então, mkdir backup. E aí, se eu der um tree agora, eu tenho a pasta backup aqui criada dentro do meu /home, /aluno. Então, vamos supor que eu quero tirar esse backup daqui, eu não quero que ele fique junto da pasta com os documentos, eu quero que esse backup aqui, ele vá para essa pasta aqui. Seria o Ctrl+X, Ctrl+V, tá? Ele vai remover esse cara desse lugar
e vai jogar para cá. Então, como que eu faço? Comando move, qual é o meu diretório? Barra home, o path do arquivo word01_bkp.doc. Qual é o path desse cara? É o caminho completo dele, da barra até a extensão. Então, barra home, aluno, eu vou vir aqui, documentos, o Word, e aqui está o meu cara, word01_backup.doc. Isso aqui é a minha origem. Tá? Eu quero mover esse arquivo. Eu quero mover esse cara para onde? Eu quero mover ele para esse diretório aqui. Qual é o caminho desse diretório? Barra home, barra aluno, barra backup. Se eu vier aqui agora, ó, lá no final, barra home, barra aluno, barra backup. Uma manha para vocês aprenderem agora, para vocês terem um efeito visual do que está acontecendo, depois do comando MV, isso serve para o copy também. Bota aqui um "-v". "-v", esse "-v" é de verbose, ele vai mostrar o que de fato está acontecendo, tá? Então, aqui está a minha origem e aqui está o meu destino. Tá? Então, quando eu der o Enter aqui, ó, ele vai mostrar que ele renomeou, né, o arquivo barra home, aluno, documentos, Word, word01_backup.doc. Ele pegou esse cara e jogou para cá, ó, aluno, backup.doc. Vamos olhar isso no tree? Tree, tá aqui, ó. Ele saiu daqui agora, tá? E foi para cá. Beleza? Então, a gente aprendeu dois comandos. O copy e o move. Então, é sempre entender esse path. Vamos supor que eu queira copiar agora esse cara aqui. Ó. Eu quero copiar, vamos supor, eu quero copiar esse cara aqui, estudo 02TXT, eu quero copiar para backup. Qual a diferença da cópia para mover? A cópia mantém a origem e o mover, ele remove da origem e joga para o destino. Então, eu vou para a minha raiz agora, para a gente aprender a usar o path. Vou para a minha raiz, eu estou lá no barra. Eu quero mover esse cara aqui, eu quero mover esse estudos 2 para a pasta de backup. Mover não, desculpa, copiar. Tá? Então, vamos lá. Copy, "-v". Qual é a minha origem? Minha origem é esse arquivo aqui. Qual o path desse arquivo? Barra home, aluno, arquivos, estudos, estudos2.txt. Então, isso aqui é a minha origem, é o arquivo que eu quero copiar. E qual o meu destino? O meu destino é barra home, barra aluno, backup. Tá? Então, eu estou copiando. Qual a diferença da cópia? A cópia ele mantém lá na origem e só joga uma cópia para o destino. Então, se eu der o Enter aqui agora, ele vai dizer que copiou o arquivo dessa origem para esse destino. Se eu der um tree agora no barra home, barra aluno, eu consigo ver aqui, ó, o arquivo copiado para dentro do backup. Beleza? Então, essa é a diferença. É assim que se usa, sempre trabalhar a origem e o destino. E a partir de agora, vamos sempre trabalhar com o path do arquivo, o caminho completo do arquivo, para a gente saber direitinho o que a gente está fazendo. Tá? Vamos supor que eu queira editar um arquivo desse agora. Se eu olhar esse arquivo aqui, eu criei ele, está em branco. Existe um editor de texto. No editor de texto, a gente usa o chamado Nano. No Nano, a gente abre colocando o path do arquivo que eu quero editar. Então, vamos editar esse arquivo aqui, ó, estudos1.txt. Então, qual que é o caminho, qual que é o path desse cara aqui? Tá? Barra home, aluno, arquivos, estudos1.txt. Quando eu der o Enter aqui, ele vai abrir esse editor de texto, tá? E aqui eu posso digitar qualquer coisa. Então, eu posso vir aqui, ó. Aqui não é ideal colocar acento no Linux, tá? Ele dá um trabalhinho na hora de exibir. Mas vamos botar. Aqui é o meu editor de texto. Eu preciso salvar isso. Como é que eu salvo? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é salvo. Tá? Se botar aqui Ctrl O, esse sinal aqui de circunflexo é o ponto. Se eu botar Ctrl O, ele vai salvar. Tá? E ele vai vir aqui, ó, Ctrl O. Ele vai perguntar: você quer escrever nesse arquivo aqui? Olha o path do arquivo aqui. Ó. Então, você quer escrever nesse cara? Quero. Dou Enter, ele está salvo. Tá? Se eu vier aqui e der um Ctrl X agora, ele vai sair. Então, Ctrl X, ele vai sair do cara. Tá? O arquivo agora está aqui, ó, não muda nada. Barra home, aluno, arquivo, estudos, estudos1.txt. Aliás, desculpa, deixa eu botar aqui, viajei aqui, barra. Então, foi esse cara aqui que a gente editou, tá? Viajei nesse tree aqui, não sei nem onde é que eu estava na cabeça, porque eu olhei o roteiro aqui e me enrolei todo. Então, aqui foi esse arquivo que a gente editou. Se eu jogar para cima aqui, ó, eu vou abrir o Nano de novo e vai estar lá aquilo que eu editei. Se eu quiser dar Enter aqui no final da linha, ó, dou Enter aqui,
e posso digitar como eu quiser. Para salvar, vamos lá, Ctrl O, tá? Para sair, Ctrl X. Se eu der um ls agora, aliás, estou dando ls no barra, né? Se eu der um ls agora aqui, barra home, aluno, arquivos, estudos, foi esse arquivo aqui que nós editamos. Vamos abrir ele de novo? Se olhar no Nano, ele está lá. Sendo que existe um comando que a gente não precisa abrir o arquivo para poder ver o conteúdo dele, tá? Aqui eu não salvei, não mexi nada, posso dar o Ctrl X direto. É um arquivo, um comando chamado cat. Cat, ele vai mostrar o conteúdo do arquivo. Se eu botar aqui cat estudos1.txt, ele vai mostrar o conteúdo do meu arquivo aqui e vai me devolver o shell. Eu posso voltar para fazer o que eu quiser aqui, tá? Então, só para reforçar, vamos editar agora aqui nano estudos2.txt. Posso digitar qualquer coisa aqui, Ctrl O salva, ele pede a confirmação, eu tenho que dar o Enter aqui, tá? E Ctrl X, ele volta. Eu quero ver o conteúdo desse arquivo. Cat estudos2.txt, ele joga o conteúdo na tela. Então, aprendemos esses comandos, a aula foi bem rápida, mas pausem, dê uma olhada. Aprendemos o copy, que é o Ctrl+C, Ctrl+V do Windows, o MV, que é o Ctrl+X, Ctrl+V, o Nano, que é o nosso editor de texto. Usamos comandos já estudados, cd, mkdir e ls, tá? E aprendemos um novo comando agora, que foi o cat, que é para exibir o conteúdo de um arquivo texto dentro do shell sem precisar abrir o Nano. Beleza, rapaziada? Deixa eu só voltar aqui a tela. Então, essa é a pegada, essa é a aula de hoje, tá? Essa parte de arquivos, e a gente vai se aprofundar nisso aí. Próxima aula que eu vou gravar vai ser sobre permissão de arquivos. Então, quem pode acessar o quê? E aí a gente vai aprender, já vou deixar um spoilerzinho aqui para vocês. Deixa eu voltar para cá. A gente vai aprender um negocinho, umas variações do comando chamado ls-la. A gente vai botar esses parâmetros aqui. Olha o ls como mostra. O ls só mostra isso aqui. Se eu botar o ls-la, ele vai mostrar todos os arquivos que tem dentro do diretório, inclusive o diretório ponto, que é o diretório anterior, o diretório ponto, mas a gente vai se policiar nisso aqui, ó. Isso aqui são as permissões e a gente vai entender quem é esse aluno, quem é esse aluno aqui. Então, a gente vai trabalhar em cima desses carinhas aqui, beleza? É bem massa essa parte, começa a ficar bem dinâmico, a cabeça de vocês começa a entender melhor como o Windows funciona. Então, é bom sempre estar estudando sem acumular conteúdo. Acumulou conteúdo aqui é game over, velho. É game over, sem direito a continue. Beleza? Então, vou gravar direitinho essa aula, editar, publicar para vocês e fui!